Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. Então vamos aí iniciar, né? A primeira live tivemos um probleminha técnico, então vamos reiniciar aqui, né? Para você que está me assistindo no YouTube, iniciar, né? Nós fazemos essa live no Instagram e postamos também no YouTube. Amém? Então vamos aguardar aí o pessoal retornar para a gente dar continuidade à nossa live em nome de Jesus Cristo, né? O pessoal voltando aí aos pouquinhos, o pessoal está retornando. Nós vamos para o assunto, né? Eu só quero terminar, só quero dar o aviso, né? Que a gente vai ter novidades aqui no Instagram e no YouTube. Então, se Deus permitir, nos sábados, sempre às 16 horas, a gente vai estar fazendo essa live com, né, essa temática das profecias, da escatologia, do estudo do tempo do fim. Depois, né, além disso, a gente vai estar postando todos os dias vídeos curtos com devocionais, ou seja, a gente vai estar tratando versículos, lendo um versículo, explicando, trazendo uma mensagem alinhada à palavra de Deus, mensagens bem curtinhas, tá bom, pessoal? Então vai ficar sendo postada todos os dias, tanto no Instagram como no YouTube, essas mensagens devocionais. E aí a gente vai estar fazendo duas playlists no YouTube. Vai ficar a playlist com o nome Falando de Profecias, se referindo a esses vídeos proféticos, nesses vídeos sobre os assuntos das profecias, e uma outra playlist com esses devocionais. Tá bom? Eu estou ainda vendo se eu coloco devocional, se eu boto um outro nome, eu ainda estou pensando. E aí vai ter essas duas playlists para você que me acompanha no YouTube. Se inscreve lá se ainda não, tá certo? Canal Halley Freire, ok? E vamos agora à palavra, né? Vamos aprender, o pessoal está retomando aqui e a gente já vai iniciar a mensagem, tá certo? Então, pessoal, como estar pronto para a volta de Jesus? Então, essa é a pergunta. Nós sabemos que Jesus ele virá literalmente. Isso é fato, isso é doutrina inegociável. A Bíblia é muito clara em dizer isso. Jesus ele virá literalmente, assim como no passado ele veio. Né? Quando os discípulos viram Jesus subindo aos céus, glorificado, dois anjos apareceram e disseram a eles: por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, a quem vocês estão vendo, ele voltará assim como vocês o viram subir. Então, do mesmo jeito que os discípulos viram Jesus fisicamente glorificado subindo, Jesus voltará glorificado. Isso é um fato inegociável. Também sabemos que quando Jesus vier, nem todos serão arrebatados para o encontro com ele. A gente sabe disso. Então, o que fazer, né? O que fazer para ser arrebatado? Ou como estar pronto para a volta de Jesus? Então é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui essa tarde. Amém? É muito importante, né? Se for o caso, você pode sair por um instante e convidar pessoas para vir para cá, pessoas não crentes também, porque essa mensagem ela vai alcançar tanto quem é cristão como quem ainda não é cristão. Então, amados, Jesus ele vai voltar. Isso é fato. Ele vai voltar. E quando ele voltar, algumas pessoas serão beneficiadas com isso. Serão transformadas, seus corpos serão transformados, se estiverem mortas serão ressuscitadas com corpo de glória, e se estiverem vivas serão transformadas para encontrar-se com Jesus nos ares, tá bom? Então, isto vai acontecer. Agora, quem vai participar disso? Todos vão participar disso? Não. Se você ler, né, o texto de Mateus capítulo 25, onde você vê lá 10 virgens aguardando a vinda do noivo, isso é claro, é uma figura de linguagem para falar de pessoas aguardando a vinda de Jesus, você vai ver lá que algumas não entraram para estar com o Senhor e outras virgens entraram. Então não é todos que vão estar ao encontro do Senhor. Não são todas as pessoas que vão estar com Ele. Quando Ele vier, alguns ficarão de fora de onde Ele está. E outras sim estarão junto com Ele. Então
é preciso fazer algo para se estar pronto. Amém? Tem algumas pessoas que dizem: pastor, eu estou me preparando. Eu estou me preparando para a volta do Senhor. Dentro do que eu vou estar expondo aqui essa tarde, você vai ver que, na verdade, você não tem... Dentro dos argumentos que serão abordados, você vai ver que, na verdade, não vamos estar nos preparando. O que nós precisamos fazer nos torna prontos. Então, como estar pronto para a volta do Senhor? Amém? Vamos falar sobre isso agora. Primeira coisa, para quem Jesus vai vir no arrebatamento? Para quem Jesus virá no arrebatamento? Para a sua igreja. E quem é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é um templo construído? Não. A igreja, biblicamente, são as pessoas que são nascidas de novo dentro do período de tempo da história a qual nós estamos inseridos atualmente, que é o período de tempo chamado Era da Igreja, tá certo? É o período de tempo chamado Era da Igreja ou Tempo da Graça, dispensação da graça. Então, esse é o tempo que nós vivemos. Nesse tempo, aquele que é igreja é aquele que subirá, que irá estar ao encontro do Senhor. Que quando Jesus vier, vai se encontrar com ele. É a igreja que vai se encontrar com ele. É o povo chamado igreja que vai se encontrar com ele. É o que diz Tito, capítulo 2, versículo 13. Vamos ver aqui. O áudio tá bom, tá, pessoal? Tá tudo certinho aí, né? O áudio não tá dando delay não, né? Me digam aí nos comentários, por favor. Então vamos aqui. Vamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo, deixa eu ver aqui o versículo 13. Tito 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, Jesus vindo nos arrebatar. Versículo 14. O qual se deu, falando de Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós. Para quê? Para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, Jesus, ele vem arrebatar um povo. E é o povo que nasceu de novo. É aquele que recebeu o que Jesus fez. É aquele que se apropriou do que Jesus fez. Amém? Então Jesus, ele se sacrificou por nós. Ele se entregou por nós. Ele se deu por nós. E esse sacrifício trouxe salvação a todas as pessoas. Não estou dizendo que todo ser humano vai ser salvo, porque a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que a salvação está disponível a todas as pessoas. Porém, aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador é que se tornam salvos. No tempo da graça, se tornam igreja. Amém? Romanos 10, versículo 9. Diz que se com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Amém? Então nós somos salvos pela fé no que Jesus fez. Quando nós cremos com o nosso coração, ou seja, com a nossa mente, e confessamos a Jesus com a nossa boca. Naquele momento nós nos tornamos a igreja. Naquele momento nós nos tornamos salvos. Então, o primeiro passo para estar pronto para a volta de Jesus,
é se tornar igreja. E como é que se torna igreja? Quando se recebe Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Espiritualmente se torna igreja. Porque na profecia bíblica existem 3 povos. Isso está escrito em 1 Coríntios 10. Vamos ver aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. 1 Coríntios 10, verso 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então ele aqui está falando de 3 povos. Ele fala de judeus, ele fala de gregos, que são os gentios, certo? E ele fala da igreja. Então são 3 povos na profecia bíblica. Quem são os judeus? Os judeus são aqueles descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus e que ainda não se converteram. Falo isso no período da graça, né? Porque eu vou estar fazendo outras lives, a gente está desenvolvendo um raciocínio aqui, tá certo? Então nas próximas lives eu vou estar mostrando outros pontos para que a gente possa ter uma visão geral da profecia. E claro, a igreja é o povo salvo em Cristo do período da dispensação da graça. Então, nesse período, o gentio é aquele que não se converteu ainda a Cristo e que não é judeu. E a igreja é, sim, aquele que recebe a salvação conquistada por Jesus na cruz, crendo no seu sacrifício, arrependendo-se dos seus pecados e o confessando como Senhor e Salvador de sua vida. Esse se torna igreja nos dias aos quais nós vivenciamos, tá bom? Então, quem é igreja? É aquele que se converteu no período da dispensação da graça. Se converteu à fé cristã, nasceu de novo. Esse foi chamado para fora dos judeus e dos gentios para formar um novo homem, a igreja. Esse se tornou a igreja, tá bom? A palavra igreja no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra igreja, grega, né, traduzida por igreja, é a palavra eclésia. E essa palavra, ela se refere, significa, literalmente, os chamados para fora. Então a palavra eclésia, se você for traduzi-la literalmente, ela significa os chamados para fora. Então, chamados para fora como assim? Do povo gentil e do povo judeu, formando um único povo, um novo homem, como Paulo explica em Efésios 2, do 11 em diante. Então, ele está explicando essa verdade, né? Depois você dá uma lida, Efésios 2, do 11 ao 18. Ele explica a questão da igreja. Então, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador se torna igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar um povo seu, que ele escolheu. Um povo que ele separou. É a igreja. Israel é o povo de Deus? Israel é o povo de Deus. Porém, eles estão debaixo de disciplina do Senhor. E por eles estarem debaixo de uma disciplina do Senhor, Deus criou a igreja, né? Baseado na rejeição de Cristo. Se você quer entender bem isso, assiste o meu vídeo, seja no IGVT ou no YouTube, que tem como título: O que está acontecendo em Israel tem a ver com os finais dos tempos? Lá a gente explica bem essa questão do povo de Israel e da igreja. Então hoje o povo escolhido do Senhor é a igreja. O povo separado por ele, comprado pelo seu sangue, é a igreja. Amém? O próprio Jesus disse isso. Quando Pedro falou, né? Jesus perguntou aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos disseram: uns dizem que você é João Batista, outros Elias. Aí Jesus pergunta: e vocês? Para vocês, quem eu sou? E aí Pedro responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse que quem trouxe essa revelação para ele foi o Espírito Santo, né? E ele diz, olha, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus estava falando que
Aquele que cresce que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, no tempo da graça, no tempo da era da igreja, se tornaria a igreja. A igreja seria edificada, ou seja, mais e mais pessoas seriam inseridas nesse povo, se crescem que Jesus é o Cristo. Então, Jesus vem buscar a igreja. Como estar pronto para esse encontro com o Senhor? Primeiramente, você tem que ser igreja. Ou seja, você tem que ser nascido de novo. Você precisa compreender que por causa do pecado de Adão e Eva, por mais bondoso que você seja, por mais caridoso que você seja, por mais leal que você seja, mas não é por isso que você vai morar com Deus. Porque por causa do pecado de Adão e Eva, a humanidade se separou de Deus. Foi criada perfeita, mas pelo pecado se separou de Deus. E por ter se separado de Deus, ficou necessitada de salvação. E essa salvação só na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então Jesus ele veio ao mundo com um propósito. Nos salvar da maldição, principalmente do inferno e de todas as outras maldições que Adão e Eva contraíram pelo pecado. Então, o pecado de Adão condenou a humanidade. A justiça de Jesus, ou seja, o seu sacrifício, possibilitou salvação. O juízo eterno vai ser baseado naquilo que nós cremos ou não. Aquele que creu em Jesus e ficou firme nele, será julgado a viver eternamente com o Senhor. No dia do arrebatamento, será glorificado. Se tiver morto, será ressuscitado. Se tiver vivo, será transformado. E aqueles que não ficaram firmes em Deus, infelizmente, estarão separados do Senhor para todo sempre. Então, para que você suba, primeiramente você precisa entender que você precisa de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meu intermédio. Então, Jesus Cristo, ele é aquele que nos dá acesso ao Pai. Para que você suba, primeiro passo, você precisa ser igreja. E para ser igreja, você precisa entender o plano da salvação, o pecado de Adão, que resultou em condenação, a justiça de Jesus, que resultou em bênção, e o juízo eterno para os crentes e não crentes. E se posicionar recebendo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, tá certo? Então, primeiro passo para estar pronto ao encontro do Senhor. Ser igreja. Mas pastor, então tá bom, então já tá resolvido, eu aceitei Jesus, agora eu vou viver minha vida e vou embora pro céu. O dia que Jesus voltar eu subo. Eu já recebi Jesus, então eu já estou pronto para a volta dele. Não. Esse é o primeiro passo. O segundo passo para se estar pronto para a vinda do Senhor é estar sendo obediente àquilo que você já sabe da palavra. Então, primeiro passo, receber Jesus para se tornar igreja. Segundo passo, permanecer como igreja por ser fiel ao Senhor, a obediência aos mandamentos que o Senhor nos confiou nessa dispensação. Aí se conserva salvo. E eu quero mostrar isso para você em Mateus capítulo 24. Jesus fala isso usando várias figuras de linguagem, mas essa aqui que eu vou ler, ele fala mais abertamente. Os outros exemplos que o Senhor Jesus dá é no mesmo sentido, só que ele usa figuras, né? Que eu vou explicar essas figuras, mas eu quero primeiramente ir para essa parte do texto de Mateus 24, porque nessa ele está mostrando claramente o que precisa ser feito. Veja que ele diz aqui. Mateus capítulo 24. Vamos ver aqui. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 24. Vamos ver o versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Então aqui tem duas coisas. Primeiro ele fala servo,
Ou seja, alguém que nasceu de novo. Você e eu nos tornamos filhos de Deus, mas também nos tornamos servos de Cristo. Amém? Nós somos filhos de Deus e servos de Cristo, a partir do momento que nascemos de novo. Então, quando ele usa o termo aí, servo, então ele já está falando de alguém que cumpriu o primeiro passo para estar pronto para o arrebatamento. Nasceu de novo, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E por ter recebido a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, esta pessoa, ela se tornou o quê? Servo, filho e servo do Senhor, tá bom? Filho de Deus e servo de Jesus, tá ok? Mas ele fala servo fiel. Olha só, não é só servo. Ele diz servo fiel e prudente. Então, receber Jesus é o primeiro passo. Você se torna servo. Agora, depois de se tornar servo, tem que agir como servo. Eu nunca vi um servo chegar e fazer o que bem quer. E o Senhor diz, faz lá, não vou nada. Nada disso. O servo serve ao seu Senhor. Ou seja, o servo, ele obedece a palavra. O servo, ele pratica os mandamentos. Aquilo que Deus manda ele fazer. Tá ok? Então, este é o propósito, né? Este é o propósito principal. O servo, ele tem que agir como servo. Ele tem que ser fiel ao seu Senhor, sendo obediente. Aí você pode dizer, mas pastor, todos nós pecamos. Verdade, todos nós pecamos. João fala sobre isso na sua primeira carta. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. E a verdade não está em nós. Fato. Agora, eu não estou falando de uma vida sem nenhum erro. Está disponível andarmos como Jesus andou, mas isso leva um tempo, é um crescimento de renovação da mente. Mas o que Deus espera de mim e de você é uma coisa, é que a gente seja fiel ao que já chegou para nós. É que a gente seja obediente ao que já chegou para a gente. Ou seja, aquilo que eu já conheço, que eu já sei, que eu consigo fazer, tenho que fazer. Amém? Tenho que fazer, porque Jesus, ele nos justificou em nosso espírito. Então ele nos tornou justos. Agora, ele quer que a gente conheça a sua palavra, entenda a sua palavra, para o obedecermos, andarmos em justiça, andarmos justos como de fato somos em nosso espírito, naquilo que já chegou para nós. Aquilo que a gente vai errar, a gente deve rapidamente se arrepender. Não tem que ficar protelando, dando desculpa, colocando a culpa nos outros. Não, a gente tem que ser rápido em se arrepender. A gente tem que ser rápido em pedir perdão. Então, ao fazer isso, nós somos enquadrados como servo fiel. É o que Jesus disse aqui, olha. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento a seu tempo? Então, essa casa são os mandamentos que ele nos confiou. Honrar os compromissos da casa é ser fiel aos mandamentos, tá bom? Dispensação significa literalmente o governo de uma casa. Então o Senhor nos confiou simbolicamente a sua casa para a gente administrar, ou seja, o seu reino, para a gente representá-lo aqui na terra. E quando a gente é obediente àquilo que já chegou para nós, nós estamos sendo enquadrados como servo fiel. Pecou, se arrepende ligeiro e está procurando a cada dia conhecer e entender mais a palavra para ser fiel a ela. Olha o que ele diz no versículo 46. Bem-aventurado aquele servo a qual o seu Senhor, quando vier, então está falando da vinda de Jesus, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Bem, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, quando o Senhor vier, o servo fiel será recompensado. Ou seja, será arrebatado e receberá os galardões. O próprio Jesus disse isso em Apocalipse 22, verso 12.
Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Tá certo? Então ele vem trazer galardão, ele vem trazer prêmios para aqueles que o honram naquilo que já chegou. Recebeu Jesus, se tornou servo. É fiel à palavra, servo fiel. O Senhor, quando chegar, será arrebatado. E isso você vai ver em toda a palavra, né? Em Apocalipse 2, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, Jesus está falando para 7 igrejas da Ásia, que foram igrejas que existiram, mas que também representam a igreja no seu contexto geral na história. E em todas elas Jesus disse, ao que vencer. E aí ele fala galardões que serão dados, né? Galardões eternos que serão dados. E ele diz, ao que vencer. Ele fala 7 vezes essa expressão, ao que vencer. Só que ele esmiuça esse vencer no capítulo 2, versículo 26. De Apocalipse. Você pode anotar e depois você vai conferir, você vai ver lá. Jesus disse, ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras. Então, o vencedor é que vai ser arrebatado e vai acumular os galardões eternos. E quem é o vencedor? Apocalipse 2, 26, Jesus dá a resposta. O que guarda até o fim as minhas obras. Guardar quer dizer praticar. Ou seja, os que praticam as minhas obras até o fim. Que fim é esse, pastor? O nosso fim aqui na terra. Seja por ocasião da morte, seja por ocasião do arrebatamento. Se Jesus vir nos arrebatar no dia que estivermos vivos, nossa vida nesse contexto dessa terra, nesse contexto de corpo mortal, nesse contexto de vida que nós temos, ela se encerra. E se antes desse arrebatamento acontecer, nós viermos a morrer fisicamente, então aqui nesse contexto dessa vida, nossa vida se encerra. Então Jesus disse que aquele que vai ser arrebatado é aquele que vencer, ou seja, o que guardar até ao fim, o que for obediente até ao fim, naquilo que já foi fiel, tá certo? Naquilo que já chegou da palavra, naquilo que já tem de conhecimento. Tá bom? Então, isso é confirmado aqui em Mateus 24, quando ele agora fala de outro tipo de servo. Não esqueça que essa nomenclatura servo quer dizer alguém que já nasceu de novo, já se tornou servo do Senhor. Mas olha o que ele diz no verso 48. Mateus 24, verso 48. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o que é que o Senhor Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o mau servo, ou seja, aquele que até nasceu de novo, mas que é mau porque vive na prática do pecado, ou seja, abandonou as primeiras obras, e as obras corretas, e vive agora na prática do pecado, essa pessoa, ela não será arrebatada e ainda vai ser lançada no lugar de choro e ranger de dentes, que é o inferno. Então, o que fazer para ser arrebatado? Fazer uma aliança com Deus, ouvindo sobre a mensagem do plano da salvação e crendo e recebendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e dentro daquilo que conhece e entende, ser obediente, ser fiel. Amém? Jesus ele vai falar a mesma coisa, só que usando metáforas, usando figuras. Né? Nos versículos anteriores ele fala do pai de família que está acordado e por isso vê a chegada do ladrão. Jesus, dentro da analogia, é comparado a um ladrão. Não porque ele é mau e rouba, mas porque assim como um ladrão não avisa a hora que chega, Jesus também virá no momento inesperado. Essa é a base da doutrina da iminência, tá certo? Que, né, para mim, isso é um dos argumentos mais fortes para entender,
né, o momento que Jesus vai voltar, né, como eu entendo, porque eu vou estar explicando nos próximos vídeos, né? Existem 3 correntes de pensamento. Haverá uma tribulação final de 7 anos e alguns irmãos creem que Jesus vem arrebatar a sua igreja antes desse período de 7 anos. Outros creem que ele vem no meio dos 7 anos, ou seja, 3 anos e meio. E outros creem que ele vem no final, certo? Eu creio em uma dessas correntes. Eu não vou estar falando hoje, nas próximas lives eu vou estar explicando isso. Mas da forma como eu creio, eu entendo, não sou o dono da verdade, tá bom? Se tiver errado eu volto atrás e refaço tudo que eu venho ensinando. Mas dentro do que eu tenho entendido até hoje, eu vejo que é por aqui, né? Dentro do que eu vou estar explicando nos próximos vídeos. E eu entendo que a iminência, Jesus pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento ele pode voltar. Qual dessas 3 linhas de pensamento se encaixa nessa verdade? Pois bem, então Jesus ele se compara a um ladrão no sentido de quê? De que ele vai chegar a qualquer momento, né? Ele vai chegar a qualquer instante, né? Ele vai chegar a qualquer momento. E assim como as pessoas que estão dormindo de noite, elas não veem o ladrão chegando, só vê o vigia que está atento. Assim também só vai ver Jesus no arrebatamento quem estiver acordado, não estiver dormindo, no contexto de morto espiritual, no contexto de morte espiritual, mas vivo espiritualmente, acordado nesse mundo de trevas, nesse mundo onde o diabo reina, então a noite opera, né? É interessante porque quando fala do reino de Satanás operando nesse mundo, ilustra como um período de noite, do período noturno. E quando Jesus vir estabelecer o seu reino milenar, né, no final da tribulação de 7 anos, quando Jesus vir estabelecer o seu reino milenar, lá em Oséias chama Jesus de o sol da justiça. Ou seja, Jesus traz o reino dele, que é o oposto ao do diabo, o dia. Amém? Então nós hoje estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Esse mundo jaz do maligno. E como esse mundo jaz do maligno, é trevas. Aqueles que estão em concordância com esse sistema estão dormindo, dentro da analogia. Mas aqueles que estão contra o sistema não estão dormindo, estão vigiando acordados. Então Jesus, quando fala que a gente precisa vigiar, ele está fazendo, dentro de todo esse raciocínio, Jesus está explicando em outras palavras que a gente precisa estar sendo obediente. Não andando conformidade com o sistema do mundo, mas andando em conformidade com o sistema de Deus. Tá certo? Aí depois, no capítulo 25, Jesus vai falar das virgens. 10 prudentes, 10 imprudentes. Ele novamente vai usar o mesmo raciocínio. Primeiro ele fala de virgem. Então isso diz respeito o quê? À pureza. A igreja, alguém que nasceu de novo, tá bom? Mas depois ele fala de virgens prudentes e de virgens imprudentes. As prudentes foram as que levaram azeite para conservar a sua chama acesa. Isso é um símbolo do Espírito Santo, sendo a comunhão com o Espírito Santo para que a chama da salvação permaneça acesa. As imprudentes não levaram azeite reserva, ou seja, não continuaram em comunhão com o Espírito e não conservaram sua salvação porque foram infiéis. Quando o noivo veio, apenas as virgens prudentes entraram, as imprudentes não. Então, a salvação, ela é recebida pelo novo nascimento, mas ela é mantida pela obediência. E nós estamos vivendo tempos difíceis. E a Bíblia diz que o período que antecederá o arrebatamento serão dias difíceis. Difíceis por quê? Porque vão ter dificuldades, né, circunstanciais. Difíceis por quê? Porque a tentação vai aumentar. E difíceis por quê? Porque a perseguição aos crentes vai aumentar. Então, 3 coisas muito importantes que você precisa estar consciente e eu. Para ser arrebatado, precisa receber Jesus e permanecer em obediência a Ele. Num período onde as tentações vão aumentar, num período onde o pecado vai aumentar, né? Por isso as tentações.
num período que a perseguição vai aumentar e num período que circunstâncias difíceis vão aumentar. Então, nesse cenário, independentemente de você crer que a igreja não passa pela tribulação de 7 anos, ou passa pela metade, ou passa pelos 7 anos, mas saiba que a igreja vai passar por tempos difíceis, tá bom? Mesmo que você creia que não vai passar pelos 7 anos de tribulação, mas o tempo que antecede o arrebatamento vai ser um tempo difícil, porque Paulo falou sobre isso, né? Que a tentação iria aumentar. Paulo fala por 2 momentos, né? Do tempo do fim, e ele fala de tempos difíceis. Perseguição, porque as pessoas vão estar aumentando o pecado e tendo cada vez mais raiva dos crentes. Aumento do pecado, quando ele fala de apostasia, de doutrinas de demônios. Então, o engano chegando e o pecado aumentando por causa disso. E também circunstâncias, tempos difíceis, porque a tribulação de 7 anos vai ser um tempo sem igual de dificuldades, mas não vai ser no estalar de dedos, vai haver uma progressão para isso. Então, se você crê que a igreja não passa pela tribulação de 7 anos, mas você precisa crer que ela vai passar por essa progressão, portanto, vai ser um tempo difícil, tá bom? Então, estejam preparados para tempos difíceis, amém? A igreja, nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas secundárias, liberdade. E em tudo, o amor. Isso já foi falado por vários séculos na era da igreja. E dentro do assunto escatológico eu quero aplicar essas frases. O que é essencial? E nisso tem que se ter unidade. Ninguém pode, em hipótese alguma, questionar. Jesus vai voltar. E ele vai voltar para buscar uma igreja santa. Então, se a igreja ela é santa para subir, ela tem que estar preparada para tempos de dificuldades circunstanciais, tempo de perseguição e tempo de tentações aumentando, para não negar a sua fé. Isso é essencial. Nas coisas secundárias, liberdade. Ou seja, o momento do arrebatamento da igreja. Isso é secundário. Não estou dizendo que não é importante. É importante. Mas mais importante é estar pronto para se encontrar com o Senhor. Amém? Então, o momento do arrebatamento da igreja, isso é secundário. Ou seja, você tem liberdade. Eu vou estar expondo aqui o que eu creio, né? Segundo as escrituras. Mas você vai ter liberdade. Vamos supor, se você não concordar que a igreja vai ser arrebatada no momento que eu vou estar falando, você tem liberdade para discordar disso. A gente tem liberdade para argumentar. E eu vou estar querendo fazer isso. Primeiro eu quero mostrar os argumentos e eu quero deixar você à vontade para tirar suas dúvidas. Só que tudo tem o seu tempo, tá certo? Tudo tem o seu tempo. E a gente vai poder argumentar. E sobretudo o amor. Ou seja, eu não vou deixar de amar você se você não crê que Jesus vai ser arrebatado, que a igreja vai ser arrebatada no momento cronológico que eu creio. Isso não tem que fazer com que a gente brigue ou que a gente deixe de se amar como irmãos por causa disso, tá bom? Porque o que mais é necessário é que a gente esteja preparado para a volta de Jesus, né? Seja antes, no meio ou depois da tribulação. Embora eu tenha meu posicionamento e vou estar defendendo ele, creio eu que a partir já da próxima live eu já vou começar a entrar nessa questão pontual, né? Da questão do momento qual Jesus vai arrebatar a igreja. Eu vou começar a trazer os argumentos que me levam a crer nisso e vou mostrar que vejo mais coerência na Bíblia por causa disso. Mas mesmo que você não concorde comigo no momento cronológico do arrebatamento, mas concorde sim que você precisa ser nascido de novo e estar andando em santidade naquilo que você conhece e entende da palavra. E dentro do que você conhece e entende da palavra, você tem que estar firme, porque tempos difíceis virão, tá certo? Mais do que a gente tem vivenciado. Mesmo se você não crê que vai passar pela tribulação de 7 anos, mas ainda você vai pegar coisas difíceis. Se você crê que vai passar pela metade, você já sabe que vai ter dificuldade e também o final também. Então, as 3 correntes de pensamento não divergem do fato de que a igreja vai passar por tempos difíceis, tá bom? Então é isso que você e eu precisamos estar firmes. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham sido abençoados com essa live. Todo sábado,